Hein, gente? O presidente Lula volta a Brasília e terá de pensar na troca de ministro. O ministro Lewandowski já quer sair essa semana, viu? O ministro da Justiça já está pedindo para sair a qualquer momento. Pode ter mudança. O Rara traz os detalhes pra gente. Pois é, Danilo. O presidente Lula vai ter que pensar imediatamente nessa troca de ministros. 2 já querem sair, como você falou. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, conversou com o Lula no final do ano passado e sinalizou que desejaria deixar o ministério ainda agora em janeiro, de preferência até o final desta semana. Já o Fernando Haddad quer sair até o próximo mês, até fevereiro. Integrantes do Ministério da Justiça afirmam que na virada do ano, o Ricardo Lewandowski sinalizou que quer antecipar a saída e deixar a pasta até o final desta semana. Entre técnicos da pasta, há os que defendem a permanência do ministro até a aprovação da PEC da Segurança Pública. Essa proposta ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e também pelo Senado. Já o Fernando Haddad também conversou com o Lula sobre o desejo de deixar o Ministério da Fazenda no início deste ano, mas sinalizou que poderia ficar até o próximo mês. Na Fazenda, a tendência é de o secretário executivo, o Dario Durigan, ficar no comando da pasta. O interesse do ministro seria atuar na coordenação da campanha de reeleição de Lula à presidência, porém os planos do PT e de Lula para ele são outros. Uma candidatura possível ao governo de São Paulo ou uma candidatura ao Senado. Antes mesmo da saída de Haddad, o quadro de secretários do ministro da Fazenda já começou a mudar. O Marcos Barbosa Pinto, que estava à frente da Secretaria de Reformas Econômicas, ele deixou o ministério antes do recesso. A saída dele já havia sido anunciada no mês de novembro. Governistas têm a leitura de que o secretário é uma pessoa do mercado e não da política, e que a agenda reformista da Fazenda no governo Lula III se encerrou. A saída dele, portanto, seria natural para essas fontes. Já no caso da Justiça, as negociações são mais complicadas. Dentro do PT, há uma defesa para que Lula aproveite essa saída de Lewandowski agora em janeiro para atender um pedido do partido e dividir o ministério em 2, o da Justiça e o da Segurança Pública, como uma forma de resposta para o eleitorado que tem criticado o desempenho do governo Lula na área. Essa saída de Lewandowski, por exemplo, será que acontece até o final dessa semana, Danilo? Pois é, eu não sei se é até o final dessa semana, porque, né, o presidente Lula claramente não pensou ainda no que fazer sem Lewandowski na pasta, né, até pelos dias aí de virada de ano que aconteceram. Mas vai acontecer, muito provavelmente, até o final do mês. Agora, aquela história, né, o ministro Ricardo Lewandowski não deveria nem ter entrado nessa função, né? Ele saiu do STF, já é um senhor de certa idade, não por causa da idade, mas é alguém que já tinha uma trajetória de muitas conquistas aí na sua carreira profissional, e aí se coloca lá na situação de ministro, né? Coloca sob desconfiança várias das suas decisões que atingiam o lado o espectro ideológico do qual ele passou a fazer parte depois que saiu do STF. As decisões que ele tomou como ministro foram muito questionáveis, ministros da Justiça, né? Depois que ele saiu do STF, foram muito questionáveis, né? Passou a comemorar, enfim, redução de presos a partir da questão das audiências de custódia, né? Enfim, não funcionou muito bem, né, o ministro Lewandowski na função em que se encontra, e está aí já deixando o cargo nesse mês de janeiro de 2026. O outro, Fernando Haddad, sim, há a grande expectativa de Haddad deixar o cargo para ser candidato. O problema é que Haddad não quer ser candidato porque ele vislumbra uma nova derrota, né? Uma derrota para Haddad, que já perdeu outras eleições e perdeu de forma bem constrangedora. Seria muito ruim na sua trajetória política lá em São Paulo. Ele está prevendo, por exemplo, né, fazer a campanha de Lula para depois ser o sucessor de Lula. Se ele vai para São Paulo e perde mais uma vez, e ao que tudo indica lá em São Paulo, vai ser uma derrota meio que acachapante, se ele for, por exemplo, candidato ao governo, pode sim ser um desfecho ruim para a carreira política de Fernando Haddad, já que ele pensa, né, em suceder Lula em 2030, no caso, se Lula tiver sucesso eleitoral esse ano. E no Senado? Para o Senado teria chance, mas é lá em São Paulo, né, falando, mas lá para o Senado em São Paulo há muitos nomes que querem essa vaga, né? A indicação de Gilberto Kassab, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está nessa história de serviço ou não ser, também ninguém quer enfrentar lá o Tarcísio de Freitas, então está todo mundo correndo para ver se consegue essa disputa ao Senado por São Paulo. Lembrando, né, que a tendência em São Paulo é eleger um candidato mais à esquerda e um candidato mais à direita ao Senado. Se isso vai se confirmar ou não, ainda não se sabe. Mas é esse o jogo eleitoral que está sendo travado lá em São Paulo. Além de tudo isso, Danilo, que chama a atenção também, por exemplo, a saída de Lewandowski nesse momento pode atrasar uma agenda e tanto.
Por exemplo, a questão da segurança pública. A PEC da segurança pública gerando risco, inclusive, de descontinuidade aí numa área que é já marcada por pressões e cobranças. A gente vem aí numa possibilidade da divisão aí dessa questão do debate sensível para a segurança, nessa divisão em 2 ministérios, né, que reconhece o quanto isso tem pesado negativamente no governo, e a saída de Lewandowski nesse momento pode atrasar totalmente essa agenda. É verdade, né? Até porque ele tentou muito colocar isso em votação antes do recesso, não conseguiu. Não conseguiu. Vamos ver como é que vai ser. Mas o fato é que Lewandowski não fica no carro. Né? Isso realmente está meio que batido lá no Planalto, né? Todo mundo já está sabendo por essas razões, né? O ministro Lewandowski meio que entrou num carro que não tinha muito o perfil dele a essa altura da vida dele, né? E acabou, inclusive, tendo muito desgaste para alguém que saía como ministro do STF com várias pompas e circunstâncias ali do carro, lá da Suprema Corte. Gerlane, o senador Rogério Marinho deve lançar oficialmente pré-candidatura a governador dia 22 de janeiro. Expectativa, né? E vai ser aqui, né? No Rio Grande do Norte.